O Barão do Rio Branco e a questão do Amapá. Bom, se você é CACDista como eu, talvez um dos seus maiores traumas sejam essas malditas questões de limites, essas questões lindeiras, né, que a gente tem que saber tão bem, tanto para a prova de História do Brasil, quanto para a parte da política internacional que trata da política externa do Brasil, porque, bom, no cômputo geral da prova, a gente tem que saber isso desde do tempo de colônia até a finalização da formação territorial do Brasil. A gente tem que saber acordos, datas, quem foram os principais agentes em cada uma dessas situações. Então, vamos lá começar a estudar uma dessas questões que cai muito em prova, que é a questão do Amapá. Bom, eu estou gravando esse vídeo num Google Meet porque ele me permite mostrar um mapa, e é o que eu vou compartilhar com você agora. Meio difícil falar a respeito dessas questões sem utilizar um mapa. Esse mapa aqui eu copiei e colei do livro do Sinésio, o Navegantes, Diplomatas, Bandeirantes. Eu nunca me lembro direito qual que é a ordem, mas esse é um livro de cabeceira para nós, né, para nosso entendimento dessas questões de fronteiras, desses limites do Brasil. Inclusive, né, toda essa explicação que eu vou dar aqui, ela vem do livro do Sinésio. Eu recomendo fortemente ler o livro com o mapa aberto. Copia o mapa, coloca num flashcard, num slide e vai lendo, olhando para o mapa, porque é a única forma de você conseguir entender o que está escrito nesse texto. Bom, o Sinésio, ele começa falando sobre a fundação de Belém, em 1616, que tinha exatamente essa função de expulsar invasores, né, de outras potências europeias que estavam ali e evitar que novas ocupações acontecessem. Então, é aquele sentido de colonização para ocupar o território, para evitar que os franceses, que os holandeses, que os ingleses comecem a achar que aquilo é terra deles também. E um pouco mais à frente, né, 1637, é criada a Capitania do Cabo Norte. Lembra aquele sistema de capitanias, né, pelo qual era dividida a América Portuguesa. Essa capitania, ela é criada justamente para administrar essa região norte. E essa região, ela vai corresponder exatamente a essa área aqui mais escura do mapa. Olha, vocês estão vendo minha setinha? Que corresponde mais ou menos ao que é hoje o estado do Amapá. Então, toda essa região aqui vai se tornar o Cabo Norte. Tudo bem? Bom, os franceses estão aqui, vão começar a sua ocupação aqui, nesse território aqui em cima, na costa, né, que é a Guiana Francesa. E, em 1634, eles vão fundar Cayena, tá? Que tá aqui, bem aqui em cima. Tudo bem? E, bom, já nessa época, já começam as disputas dos franceses, né? Eles começam a reivindicar que parte desse território que Portugal está chamando de Cabo Norte, de Capitania de Cabo Norte, pertence à área francesa, à área da Guiana Francesa. E o limite que eles querem estabelecer com a América Portuguesa é aqui, ó, nesse riozinho aqui, ó, esse rio Araguari, tá? Se você olhar bem esse mapa, você vai ver
que eles querem isso aqui tudo, ó. Todo esse pedaço que o rio Araguari pega, eles querem que anexe a Guiana Francesa, ou seja, esse pedaço aqui do Brasil ficaria sem acesso ao mar, né? Então, a Guiana Francesa, ela desceria até aqui embaixo, até quase chegar na foz do rio Amazonas, que é essa parte branquinha aqui, ó. Esse rio mais caudaloso aqui é o estuário do Amazonas. Bom, os franceses e os portugueses, eles vão ter várias disputas, né, no século XVII, isso vai se estendendo até o século XVIII, e à medida em que eles vão fazendo, vão disputando áreas, tomando território, constrói forte, derruba forte, faz guerrilha, muitas dessas disputas, elas são, às vezes, seguidas de acordos. Ó, tudo bem, você bota um forte aqui, perto de Macapá, mas aí você deixa essa área desocupada, então esse pedaço aqui é português, esse pedaço aqui é francês. Eles vão tentando entrar em certos acordos, mas é claro, e aqui nós estamos falando de possessões, não estamos falando de territórios independentes na América ainda, a gente está falando de possessões europeias. Isso quer dizer que toda vez que algum evento acontece na Europa, ele tem consequências diretas para os territórios nas Américas, né? E isso acontece, por exemplo, quando se inicia a Guerra de Sucessão pelo trono espanhol, né? É bem o comecinho do século XVIII, né? Os anos 1700, primeira década dos anos 1700, acordos provisórios ali que tinham sido feitos de ocupação acabam sendo anulados, e finalmente a gente vai ter uma decisão, um acordo mais importante, que é o Tratado de Utrecht, o primeiro Tratado de Utrecht, de 1713. Se vocês se lembram, esse é o tratado que resolve, que põe fim à Guerra de Sucessão pelo trono espanhol. É uma guerra de sucessão por um trono, ou seja, Espanha não tinha mais herdeiros, né? E aí as famílias europeias, né, a realeza europeia, né, as famílias que governam os países europeus, eles disputam esse trono por laços familiares, por, enfim, uma série de critérios ali, até que essa guerra se finalize com um Bourbon, né, né, ali parente, né, do tronco francês, assumindo o trono na Espanha. E para que as potências fiquem em paz com isso, é assinado esse Tratado de Utrecht, em 1713. Ele tem consequências para a América Portuguesa e a Guiana Francesa. O que é que estabelece esse Tratado de Utrecht? A França reconhece que este rio aqui é o rio Japoc, ou Vicente Pinzon. Ou melhor, ela reconhece que o rio Japoc, ou Vicente Pinzon, seria o rio que faria a divisão entre o território português, aqui para baixo, e o território francês. É isso que um dos artigos do Tratado de Utrecht estabelece. Esse rio, Japoc, Vicente Pinzon, vai ser, então, a divisão entre as terras portuguesas, né, nas Américas, e as terras francesas. Ok. Só que, 10 anos depois, a França começa a contestar que este rio, né, que nós chamamos hoje do rio de Rio Oiapoque, seja o tal rio Japoc ou Vicente Pinzon. O que eles começam a contestar, não, a divisão do território
ela pode ser por este rio, mas ninguém disse que o rio era esse aqui. É isso que eles começam a contestar 10 anos depois. E, de toda forma, a reivindicação deles é para que essa fronteira desça e chegue até o rio Araguari. É importante você saber que são esses rios, né? Bom, a disputa continua, né? E nesse contexto as coisas começam a mudar na Europa, né? Tem a ascensão de Napoleão, tem início as guerras napoleônicas. A partir desse momento, as alianças europeias, né, já começam a ficar um pouco mais definidas. Então, a França, né, e a Espanha são aliadas até por essa questão de sucessão de tronos, e a Inglaterra vira, né, a protetora de Portugal. Bom, quando começam, né, as invasões napoleônicas, Portugal teme, né, né, que seja um país invadido, como de fato acaba sendo. Portugal está enfraquecido, está extremamente enfraquecido, né? E principalmente sofre ameaças por parte da Espanha, ameaças de invasão por parte da Espanha, que queria meio que fazer um agrado, né, assim, para a França, que era né, o amigo grandão da sala. O que acontece é que no início do século XIX, a Espanha realiza uma invasão em Portugal, né? Ela é mal sucedida, porque, enfim, Portugal consegue se defender, e essa guerra entre Espanha e Portugal, ela acaba sendo resolvida pelo Acordo de Badajoz. Lembra? Quando a gente está estudando os limites meridionais, né, os acordos meridionais, a gente fala de Madrid, Alparo, Santo Ildefonso, vai chegar em Acordo de Badajoz. É o mesmo, tá? A gente está falando do mesmo acordo, de 1801. E esse acordo, né, quando a gente pensa mais na área meridional, ele é um acordo que resolve coisas de territórios, né, entre Espanha e Portugal. A gente, né, escuta aquela história que a Praça de Olivença, né, o distrito de Olivença passa a pertencer à Espanha, nunca é devolvido, e que até hoje Portugal se ressente a respeito disso. A gente sabe que, em termos meridionais, não é falado muita coisa, aliás, não é falado nada, mas subentende-se que ninguém vai mexer mais com sete povos, então sete povos acaba ficando dentro dos limites territoriais portugueses, né? Mas o Acordo de Badajoz, ele não tem só sentido para a América Portuguesa lá no sul, lá na Bacia do Prata. Ele também tem consequências aqui no norte. E é isso, né, que a gente vai ver agora, porque, olha, pelo Tratado de Badajoz, Portugal concordou com a fronteira no rio Araguari, que era esse riozinho aqui, pertinho, né, do estuário do Amazonas, né, de que a gente falava anteriormente. E mais, no mesmo ano é assinado um segundo Tratado de Madrid, não é o Tratado de Madrid de 1750, não confunda, esse é de 1801, pelo qual a França consegue descer ainda mais um bocadinho, ela fica quase coladinha, né, o território da Guiana Francesa fica quase coladinho aqui com o estuário do Amazonas. Bom, como vocês se lembram, né, a consequência para Portugal das invasões napoleônicas é a vinda, né, da corte portuguesa para o Brasil.
E quando Dom João chega ao Brasil, ele começa a tomar algumas iniciativas. A primeira coisa é que ele, bom, cheguei aqui na América Portuguesa, aqui eu acho difícil que o Napoleão vá mexer comigo, ele não vai atravessar o Atlântico para me pegar, está invadindo Portugal, está bem ocupado lá, eu vou pegar e vou invadir a Guiana Francesa. E é isso que o Dom João vai fazer. Ele vai e invade, toma Caiena. Então, o que acontece? O território do Amapá sobe. A gente vai subir até aqui em cima. O Dom João vai tomar tudo isso aqui. O Amapá vai ficar grandão. Aqui para cima. O Dom Pedro, ele declara nulo qualquer acordo que tenha sido feito depois do primeiro Tratado de Utrecht. E sente que agora vai se vingar de Napoleão. Bom, isso não vai durar muito, né? Isso vai durar 8 anos, porque quando chegar o Congresso de Viena, em 1815, o Dom João já vai para o Congresso sabendo que ele vai ter que devolver a Guiana Francesa para a França. Tá? Outras potências já tinham amarrado esse acordo, e em 1815, durante o Congresso de Viena, a Guiana Francesa é devolvida à França, é apenas formalizado essa devolução. Bom, é aceito novamente, né, esse limite pelo rio Oiapoque, o nome que nós damos para esse rio hoje, mas essas disputas, elas ainda não acabam. Em 1855, o Visconde do Uruguai, que era o secretário de Negócios Estrangeiros, ele vai a Paris para tentar resolver o conflito e chegar para os franceses e falarem assim, olha, tá bom, vamos fazer o seguinte, a gente pega aqui o rio Calçoene, que está aqui bem no meio, e divide por aqui, e para com a disputa, né? Bom, aí, nesse contexto, na França, a gente já tem o Napoleão III, né, no governo, e mesmo assim não tem acordo, os franceses querem mesmo que a fronteira chegue lá embaixo, no rio Araguari, e não importa o quanto de, tá bom, vamos tentar dividir em partes iguais, né, não importa o tanto de acordo que o Brasil tem de fazer nesse sentido. Em 61, um diplomata brasileiro, chamado Joaquim Caetano da Silva, ele vai publicar uma obra chamada L'Oiapoque e l'Amazônia. E, bom, essa, no momento, já é uma obra importante, já é um estudo importante para sustentar a reivindicação do Brasil sobre esse território do Amapá, mas, mais tarde, quase 30 anos depois, essa obra vai fazer parte, né, dos documentos que o Barão do Rio Branco vai reunir para advogar a favor do Brasil pelo território do Amapá. É nessa parte que a gente vai chegar agora. Bom, antes disso, antes de falar a respeito do Barão do Rio Branco, tem uma curiosidade aqui que é legal. Bom, enfim, pode até cair na prova, né? A gente nunca sabe. Mas tá vendo esse rio aqui, ó? Rio Cunani. Rio Cunani. Tá aqui essa bolinha preta aqui, olha. Aqui, nessa bolinha, aqui nesse território, ao redor desse rio, começou a se encontrar ouro. No final do século XIX. Bom, e aí começam, né, várias disputas entre, agora, brasileiros, né, e guianenses, franceses da Guiana, muitas guerrilhas, está dando muito problema, muito conflito, e aí os franceses acabam invadindo esse pedacinho aqui e fundando a République du Cunani.
É como se fosse um estado, né, um estado autônomo, né, assim, ligado à Guiana Francesa. E o mais interessante é que eles nomeiam, né, como um secretário de Estado o escritor Jules Gros, só que o cara morava em Paris, né, ele nunca foi às Américas, e como um meio de, né, suportar, né, de dar suporte à causa de Cuneni, ele começa a distribuir condecorações, né, a honorífica ordem da Étoile de Cuneni. Ele distribuía isso para pessoas, né, importantes em Paris. Enfim, o negócio começou a virar piada, né, e era mais do que urgente resolver essa questão. Bom, agora sim, nós chegamos ao Barão do Rio Branco. Bom, 1898, governo de Campos Salles, o Barão do Rio Branco já tinha resolvido a questão de Palmas com a Argentina, e pelo governo de Campos Salles ele passa a ser visto como uma peça essencial, a única pessoa que é capaz de resolver esse problema com, com a França, né, em relação à Guiana Francesa, e essa questão de República de Cuneni, né, que negócio é esse? A gente precisa resolver de uma vez essa questão. O Barão do Rio Branco, ele acredita que não dá mais para bater de frente, não dá mais para tentar convencer os franceses, é melhor a gente partir por uma arbitragem. Aliás, né, no começo do século XIX, a arbitragem ela passa a ser assim um sistema muito usado, né, para disputas, principalmente territoriais entre vários países, né? E aí, então, ele leva a questão para a arbitragem do presidente da Confederação Suíça, que se chamava Walter Hauser. Eu acho que eu estou pronunciando errado, mas enfim, é o presidente da Suíça, né, o presidente da Confederação Suíça, quem vai ser o árbitro da questão. E então você tem de um lado, né, do lado brasileiro, o Barão do Rio Branco, e do lado da França, ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Vidal de Lablache. O geógrafo que você estuda em geografia lá, né, um dos teóricos, né, que a gente tem que estudar, é o próprio Vidal de Lablache quem vai advogar do lado francês. Bom, e, enfim, a memória, né, do Barão de Rio Branco, ela é gigantesca, ele apresenta aquele estudo do Joaquim Caetano da Silva, né, que havia sido feito anteriormente, enfim, passados uns tantos anos, né, a arbitragem está lá, né, nas mãos do Walter House. O que o Brasil, né, está advogando? Eles estão querendo dizer, olha, o que importa é o Tratado de Utrecht. O que importa é este limite aqui, que tinha sido definido pelo tratado. O rio Jaboque, Vicente Pinzon, do qual o Tratado de Utrecht fala, é sim o rio Oiapoque. É esta a divisa que nós queremos, passando por esse rio aqui. E o que Vidal de Lablache, né, os franceses vão argumentar é que esse aqui não é o rio Jaboque ou Vicente Pinzon. Bom, essa arbitragem, depois de muito tempo, né, ela vai sair no ano de 1900. 1899 é quando o Barão entrega a sua memória sobre a questão do Amapá. Olha quanto tempo leva, né? A questão é passada para ele em 98, né? E
leva um ano, né, para que essa memória seja feita e para que a arbitragem seja realizada. Em 1900, o presidente da Suíça dá ganho de causa ao Brasil. O que é determinado, então, pela arbitragem? Olha, o rio Oiapoque, tá? Vai ser a divisa. Era desse rio que o Tratado de Utrecht estava falando, e tem mais. A continuação do rio, tá? Essa continuação aqui que é o rio Tumucumaque. Eu ensaiei várias vezes para conseguir falar isso. Essa continuação aqui, tá? Amapá adentro, vai fazer divisa com a Guiana Holandesa, com a Guiana Britânica, tá? Então, a arbitragem, ela toma o rio Oiapoque e o Tumucumaque, que é a continuação dele, como a divisa para o território do Amapá, daqui do Cabo de Orange até lá atrás, até chegar lá no fundo. Esse é o limite brasileiro, né? Isso evitava que outras potências, né, reivindicassem territórios aqui no Amapá. É uma vitória imensa para o Brasil, é considerado uma vitória da diplomacia do Rio Branco, né, que é bastante celebrada, e ela acaba dando, né, para o Brasil muito mais terras, muito mais vantagens do que o que havia sido pedido pela França, pelo que havia sido requisitado pelo pedido francês. Bom, é complicado, eu sei que o vídeo ficou longo, mas é o tipo de questão que pode cair em primeira, em segunda fase, ela é realmente uma questão complexa e é bom a gente saber em todos esses detalhes. Como sempre, você vai encontrar aqui um pequeno resumo, né, disso tudo que eu expliquei, o mapinha está lá no resumo, e também você vai encontrar questões resolvidas de primeira fase a respeito desse assunto, e você vai ver como cai, tá bom? Bons estudos, tchau, tchau.